Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no início do tempo ordinário do ano litúrgico. A beleza deste tempo está no fato de que nos convida a viver a nossa vida ordinária como um itinerário de santidade, ou seja, um itinerário de fé e de amizade com Jesus, continuamente descoberto e redescoberto como Mestre e Senhor, caminho, verdade e vida do homem. Esta é a realidade própria do tempo comum, que vai então nos familiarizando com os atos diários, ensinamentos diários de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua missão de 3 anos aqui neste mundo, entre os seus. A vida pública de Jesus, o começo de sua missão, é marcado sobretudo pelo chamamento, que nós chamamos também de vocação dos primeiros discípulos. O evangelho que nós meditamos hoje, do trecho de São João, capítulo 1, 35 a 42, nos fala da vocação de João e André. E o chamado nasce do testemunho de João Batista, que aponta Jesus presente entre o povo. Eis o Cordeiro de Deus. E segue aquela cena comovente. Jesus volta-se para eles e pergunta: o que estás procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus responde: vinde ver. Eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. E segundo o relato do próprio evangelista, aquele encontro causou tal impressão naqueles discípulos que o evangelista nunca mais esqueceu a hora. A experiência do encontro com Cristo faz de André, um dos 2 que o haviam seguido, um apóstolo. A palavra apóstolo significa exatamente enviado. Encontrou seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Ele o conduziu então a nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! André conduz Pedro a Jesus. A experiência do convívio, portanto, com Jesus é uma experiência transformadora das pessoas, convertendo-as assim em apóstolos, em enviados. Todo cristão, de acordo com o seu estado de vida, é chamado a seguir nosso Senhor Jesus Cristo numa vocação à santidade e também ao apostolado. Isso não é coisa de alguns apenas, mas de todos aqueles que receberam o santo batismo. Será que a nossa experiência de encontro com Cristo é tão forte que sejamos capazes de conduzir outras pessoas até Ele? Cada domingo do tempo comum deveria repetir-se esta experiência do nosso encontro com Jesus, seja na Eucaristia, na escuta da palavra e também no encontro com os irmãos. A liturgia, além da vocação dos primeiros discípulos, de acordo com o Evangelho, apresenta-nos ainda a vocação de Samuel, texto belíssimo que também serve muito à nossa meditação e ao aprofundamento da vocação cristã, na vocação de todo batizado. No silêncio da noite, Samuel se encontra com Deus que o chama. A vocação, vale dizer, é sempre uma iniciativa misteriosa e gratuita de Deus. São João Paulo II, na exortação apostólica Pastores W. Hobbes, vos darei pastores, em seu número 36, ele diz o seguinte: a história de cada vocação sacerdotal, como aliás de qualquer outra vocação cristã, é a história de um inefável diálogo entre Deus e o homem, entre o amor de Deus que nos chama e a liberdade do homem que no amor responde a Deus. Seguir, portanto, o Senhor, tanto naquela época como hoje, significa entregar-lhe o coração, o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser, a nossa própria vida. Entende-se, pois, que para corresponder ao chamamento de Jesus, seja necessário guardar a castidade e assim purificar
o coração. É São Paulo que nos ensina, dizendo o seguinte: fugir da imoralidade, ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Belíssimo texto de São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Jamais ninguém, como a Igreja, ensinou a dignidade do corpo. A pureza é glória do corpo humano perante Deus. É a glória de Deus no corpo humano, vai dizer ainda São João Paulo II. A caridade fora ou dentro da vida matrimonial e essa castidade segundo o estado e a peculiar vocação recebida por cada um é absolutamente necessária para se seguir a Cristo e exige, juntamente com a graça divina, uma luta e esforços especiais. É muito importante a gente ressaltar que, em termos de castidade, não diz respeito ela apenas àqueles que seguem uma vocação específica na Igreja, mas diz respeito a todos os batizados, todos aqueles que foram pelo batismo tornados templos do Espírito Santo. Portanto, é muito importante que as feridas do pecado original, e que nós entendamos isto, essas feridas presentes na inteligência, na vontade, nas paixões e nos afetos, que consequentemente também não desaparecem no santo batismo que recebemos, elas introduziram o princípio de desordem na nossa natureza, e a alma, de maneiras diversas, tende a rebelar-se contra Deus. E o corpo resiste a submeter-se à alma. Os pecados pessoais revolvem o fundo ruim que o pecado original deixou em nós e aumentam assim as feridas que causou na alma. Os atos de renúncia, ainda que sejam imprescindíveis, não são tudo na guarda da castidade. É preciso entender ainda que a essência desta virtude está exatamente no amor, que implica delicadeza e ternura com Deus, respeito pelas pessoas que devem ser encaradas como filhos de Deus. A castidade, ela mantém a juventude do amor em qualquer estado de vida. Vai dizer-nos também, nesse sentido, São José Maria Escrivá, em seu livro É Cristo que Passa, número 25. Para seguirmos o Senhor com o coração limpo, é necessário que pratiquemos um conjunto de virtudes humanas e sobrenaturais, apoiados sempre na graça que nunca nos há de faltar, se a pedirmos com humildade e se desenvolvemos todos os esforços ao nosso alcance. Entre as virtudes humanas merece destaque a laboriosidade, o trabalho, o ocupar-se, o trabalho constante e intenso. Muitas vezes os problemas de pureza são uma questão de ociosidade ou de preguiça. Cabeça vazia é oficina do diabo. Também são necessárias ainda a valentia e a fortaleza para fugirmos da tentação, a sinceridade na confissão e na direção espiritual. Nenhum meio humano seria suficiente sozinho se não recorrêssemos ao trato íntimo com o Senhor na oração, na Eucaristia, nos sacramentos. E também, principalmente, além da Eucaristia, no sacramento da penitência. Nessas atividades que somos chamados a recorrer sempre, encontramos sempre a ajuda necessária, as forças que vêm em socorro da nossa fraqueza pessoal, no amor que nos cumula o coração, criado que é para o eterno e, portanto, sempre insatisfeito com tudo o que há no mundo. E o sacramento da penitência, a confissão, purifica-nos a consciência, concede-nos as graças específicas do sacramento para vencermos naquilo em que fomos vencidos, seja em matéria grave, seja em matéria leve. Possamos corresponder
ao chamado que o Senhor nos fez com um coração puro. E assim tenhamos o mesmo ardor missionário dos primeiros discípulos que partiram com entusiasmo para anunciar aos amigos o tesouro que encontraram. É o que nos diz também o documento de Aparecida, em seu número 29, com as seguintes palavras: a alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Pensemos então nisto tudo para compreendermos que o encontro com o Senhor nos envolve e nos compromete a tal ponto de que devemos levá-lo, nessa experiência do encontro com o Senhor, a tantos outros que também carecem da sua presença em sua vida. E nada melhor do que termos aquela disposição de Samuel que diz: fala, Senhor, que teu servo escuta. Essa mesma disposição, ela é encontrada sobretudo de forma perfeitíssima na Virgem Maria, à qual devemos também recorrer sempre, pedir os seus auxílios no seguimento a Jesus e saboreando todos os dias a alegria de compreender cada vez mais o seu mistério. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.